Você sabia que nesse exato momento você está morrendo pela boca? Não sabia? Pois nesse vídeo eu vim aqui lhe informar. Nesse exato momento você está morrendo pela boca. E eu digo isso considerando que se você segue o padrão de alimentação que ficou mundialmente famoso através do modelo pirâmide alimentar, você, ao invés de estar sendo nutrido, está sendo envenenado. A verdade é que a pirâmide alimentar, que foi criada, estruturada, estrategicamente pensada nos anos 90 para ser difundida e seguida inicialmente nas cantinas das escolas americanas e posteriormente foi propagada para o mundo inteiro como padrão de alimentação, não foi criada para proporcionar saúde, vitalidade e longevidade para o ser humano. Esse modelo de alimentação foi elaborado para atender interesses econômicos e financeiros das grandes indústrias de alimentação e do agronegócio. Se você acredita que carne vermelha faz mal, que gordura animal entope as artérias, que é melhor consumir margarina do que manteiga, que a exposição à luz solar causa câncer, eu vim lhe informar que provavelmente você caiu no conto do vigário, no mito, na falácia da pirâmide alimentar. Nesse vídeo eu vim trazer informações verdadeiras para vocês através de estudos, de estatísticas, de análises que vão passar para você a forma verdadeira, a forma coerente de se alimentar se o seu objetivo é o prolongamento de vida. Quer entender melhor toda essa bagunça, toda essa falácia e esse verdadeiro crime contra a humanidade, conhecido por pirâmide alimentar? Vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal A Caminho de Casa. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Ângela. Se já me conhece, é um prazer imenso receber você aqui de volta no canal. Antes de começar o tema do vídeo de hoje, eu peço que você, por favor, por gentileza, por obséquio, deixe o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque na medida que você faz esse movimento a favor do canal A Caminho de Casa, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai acabar espalhando esse vídeo e os demais vídeos para mais e mais pessoas, tá bom? Também peço que você me siga lá no Instagram do A Caminho de Casa. Lá eu tô sempre conversando com vocês, fazendo stories, mostrando um pouquinho da minha rotina. O movimento lá é um pouquinho mais frequente do que aqui, que são vídeos mais didáticos, né, menos interativos, sobre assuntos mais relevantes. Também peço que se você tiver TikTok, que você me siga lá no TikTok também, porque a propagação também está sendo realizada por lá. E esse tema de hoje, hein, pessoal? Eita, que hoje vem pedrada, viu? Hoje a cobra vai fumar, como já diria o nosso amigo Idibel. Hoje eu vim conversar com vocês sobre alimentação, sobre a falácia da pirâmide alimentar e tentar trazer para vocês uma retrospectiva, um contexto histórico para que vocês entendam o porquê das coisas. Por que a gente é enganado sobre a alimentação até os dias de hoje, né? E entender o que existe por trás de todo esse movimento tão obscuro e tão mal intencionado. Vamos começar esse tema? Então, bora começar esse tema. Inicialmente, é necessário que a gente faça uma retrospectiva histórica para que a gente entenda o porquê foi criado esse padrão, esse modelo de alimentação que infelizmente está presente na mesa da grande maioria da humanidade até os dias de hoje. Pessoal, agora vamos imaginar que a gente está lá no início dos anos 90. A gente está lá no ano de 1990. E a gente vai entender que nesse momento ainda não existia a pirâmide alimentar, o modelo de alimentação que a gente conhece como seguido pela grande maioria da população nos dias de hoje. Nessa época ainda não existia essa pirâmide alimentar, mas pouquíssimo tempo depois, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos entendeu, e vocês vão entender o porquê dessa conclusão logo em seguida, no decorrer do vídeo. Eles entenderam que seria necessário criar um padrão de alimentação a ser instituído inicialmente nos Estados Unidos.
Esse padrão de alimentação seria colocado inicialmente nas cantinas das escolas americanas e, infelizmente, ele deu tão certo que ele foi propagado, ele foi difundido não só para dentro dos Estados Unidos, como ele está presente hoje em dia na grande maioria dos países. O Departamento de Agricultura americano entendeu que seria necessário criar esse modelo de alimentação e, para isso, ele decidiu que ia reunir vários especialistas, grandes nomes no que diz respeito da área da nutrição, da medicina, com relação à pesquisa científica sobre alimentação, e foram reunindo esses grandes especialistas, essas pessoas de renome na área da alimentação. O que eles não esperavam é que entre essas pessoas que iriam participar dessa comitiva, que iria criar esse novo modelo de se alimentar, existia uma figura. O nome dessa figura era Luz Light. Luz Light era uma nutricionista, que ela também era chefe do Departamento de Agricultura americano, e ela também foi convidada a participar dessa comitiva, desse comitê, enfim, desse grupo de pessoas que ficou responsável pela elaboração da pirâmide alimentar, desse modelo de alimentação que iria ser institucionalizado e seguido nos Estados Unidos. O que essas pessoas não imaginavam, o que o Departamento de Agricultura e o governo americano não imaginavam, era que Luz Light seria uma pedra no sapato dessas pessoas. Porque logo que ela chegou e percebeu toda aquela situação ali armada, ela entendeu que existiam interesses muito obscuros por trás dessa padronização da alimentação, dessa institucionalização de uma forma de se alimentar através da elaboração dessa pirâmide alimentar. E Luz, ela começou a discordar de absolutamente tudo que estava sendo colocado na mesa. Ela entendeu que aquela pirâmide que estava sendo elaborada, ela não serviria para proporcionar saúde, vitalidade e longevidade para a população. Na verdade, aquela pirâmide estava sendo criada para atender interesses econômicos, financeiros e lucrativos dos grandes conglomerados empresariais voltados à alimentação, do agro, do setor de grãos, ou seja, tudo que seria voltado a enriquecimento dessa grande indústria da alimentação. E Luz começou a questionar e começou a contestar aquela forma de se alimentar que estava sendo elaborada e que muito em breve seria divulgado para a população como modelo ideal a ser seguido. E ela criou a pirâmide alimentar, que foi o primeiro modelo de pirâmide alimentar criado, que, segundo os estudos e as conclusões dela, serviriam para levar saúde para a população, né? Um modelo de pirâmide que seria extremamente eficaz no que diz respeito ao bem-estar da população, em termos nutricionais, em termos de longevidade e assim por diante. Então, o que foi que Luz, ela entendeu que seria a forma ideal da população da humanidade se alimentar? Ela entendeu que a base dessa pirâmide deveria ser composta por proteínas naturais, né? Frutas e leguminosas, algumas gorduras, especialmente as gorduras animais e as gorduras prensadas a frio, como o azeite de oliva. Ela limitou bastante o consumo de açúcar, de industrializados, de grãos refinados e assim por diante. E ela proibia dentro da pirâmide, enfim, estruturada e idealizada por ela, qualquer tipo de consumo de produtos ultraprocessados. Muito embora a Luz apresentasse constantemente provas para aquele comitê, para aquela comitiva de especialistas, de que aquele modelo de alimentação seria o mais eficaz no que diz respeito a proporcionar saúde para as pessoas, a pirâmide criada por Luz foi completamente ignorada. Eles não só não divulgaram esse modelo de alimentação como modelo ideal a ser seguido, como eles escantearam todos os esforços realizados por Luz e colocaram essa grande pesquisadora num tremendo ostracismo.
né? Ignorando completamente todas as conclusões, todos os esforços realizados por ela. Aí você me pergunta, mas Ângela, se essa mulher apresentava constantemente provas de que a pirâmide criada por ela era a pirâmide mais eficaz no que diz respeito ao proporcionar saúde para a população, por que essa mulher foi ignorada? Por que ela foi deixada de lado? Por que os estudos e as conclusões dela não foram levadas a sério nem pelo setor agrícola, nem pelo setor de grãos, nem pelo governo americano? Segundo os argumentos da própria Luz, porque ficou muito claro desde o início que esse modelo de alimentação que estava sendo estruturado, elaborado para inicialmente ser implementado nas cantinas das escolas e posteriormente ser difundido pelo país todo e que foi difundido de forma tão eficaz que até hoje atinge todos os países, ele não foi criado para proporcionar saúde para as pessoas, nutrição, nada do tipo. A ideia ali seria apenas lucrar, colocar cash, din-din no bolso do governo americano, dos grandes agricultores, do setor agrícola, do setor de grãos. Então, a pirâmide criada por Luz, ela não servia a esses interesses. Por esse motivo, ela foi escanteada e muito rapidamente surgiu a pirâmide que se adequava aos interesses comerciais, que era a pretensão da criação desse modelo, dessa estrutura alimentar, né? Que é a pirâmide que a gente conhece até hoje. Essa daqui, cuja base são alimentos ultraprocessados, alimentos refinados, grãos refinados, e que compõem a mesa da grande maioria da população até os dias atuais. Esse modelo de alimentação, esse padrão que foi criado pelo Departamento de Agricultura americano, com oposição dessa grande nutricionista, começou a orientar para as pessoas o consumo diário de 6 a 8 porções de carboidratos refinados por dia, o que daria em média de 6 a 8 porções de pão ou então de cereais matinais açucarados. A gente vê muito nos filmes americanos, né, principalmente nos filmes de antigamente, nas séries e tudo mais, que as crianças no geral adoram aquele cereal matinal, né, aquele do tigre, tigrinho é outra coisa, né? Do tigre, tem um tigre na frente e assim por diante. Então, esse modelo, ele foi criado e as pessoas começaram a seguir esse padrão de alimentação nos Estados Unidos, cuja base desse padrão seria os cereais, né? Os pães, enfim, assim por diante, milho, soja, assim por diante. E as pessoas começaram a seguir esse modelo, acreditando fielmente que aquilo ali seria uma orientação voltada para a saúde do povo americano. Mas olha que coincidência, né? Logo depois da divulgação massiva desse padrão alimentar, logo depois do momento em que essa forma de se alimentar se tornou oficial, né, lá nos Estados Unidos, aconteceu um fenômeno. O que é que vocês imaginam que aconteceu? Exatamente. A obesidade começou a se tornar muito e extremamente comum e as pessoas, no geral, começaram a adoecer. O padrão de alimentação do jovem americano, a partir desse momento da história, começou a ter por base cereal matinal, sanduíches, enfim, de pasta de amendoim, nuggets, refrigerante e assim por diante. E isso acarretou uma consequência lógica. As pessoas começaram a perder qualidade de vida e entraram num processo coletivo de adoecimento. Aí você pode pensar o seguinte: meu Deus do céu, que tragédia. Como foi, Ângela, que a gente chegou nisso? E eu vou lhe dizer o nome para você não esquecer. A Associação Americana do Coração. Decore esse nome. A Associação Americana do Coração é uma associação que desde o ano de 1950 divulga de forma massiva o seguinte: o problema de doenças cardíacas, o problema do envelhecimento precoce da humanidade se deve ao consumo de gordura saturada. Decorem essa informação. A Associação Americana do Coração, desde o ano de 1950, propaga essa contra-informação de que o problema de fato do adoecimento das pessoas se deve ao consumo de carne vermelha, de gordura saturada e assim por diante.
Até hoje, se vocês forem em supermercado, vocês começarem a observar os rótulos dos alimentos, vocês vão ver que muitos deles contêm a seguinte informação: não contém gordura saturada, como se isso fosse de fato uma vantagem do produto. A grande questão é que desde os anos 1950, quando essa associação começou a divulgar essa informação, até os dias atuais, não existe nenhum estudo, não existe nenhum artigo científico que consiga de forma conclusiva correlacionar a ingesta de gordura saturada ao desenvolvimento de problemas cardíacos ou diabetes ou doença renal, ou gordura no fígado, ou câncer, ou qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, o que existe é exatamente o contrário. Se vocês começarem a levar esse tema bem a sério e forem pesquisar profundamente sobre os estudos em torno desse tema, vocês vão começar a se assustar, como aconteceu comigo, com o tanto de artigo científico e de estudo que foi feito e que conclui pelo contrário do que aquilo que a Associação Americana do Coração divulga como sendo verdade desde o ano 1950, tá? Eu não vou trazer todos os estudos para vocês, isso vai ser o dever de casa de vocês, se vocês quiserem entender melhor toda essa manipulação e toda essa situação. Mas eu vou trazer 2 estudos para vocês, tá? Para a gente ter acesso a dados, a estatísticas, porque é isso que é importante. Existe um estudo que ele analisou profundamente 21 artigos científicos, né? E por isso ele teve acesso a dados de mais de 300 mil pessoas espalhadas pelo mundo, que tentava correlacionar a gordura saturada com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, né? E o que esse estudo concluiu é que não existe evidência científica de que a ingestão de gordura saturada pode proporcionar, pode impulsionar o desenvolvimento de doenças no coração, ou doenças hepáticas, ou gordura no fígado, ou assim por diante, tá? Esse estudo também concluiu, esses pesquisadores que encabeçaram esse estudo também concluíram que o que acontecia era uma espécie de enviesamento das informações. Quando o estudo ele concluía pela relação de gordura saturada com doenças cardiovasculares, acontecia que era mais fácil daquele estudo ser divulgado. Olha só que safadezinha, né? Que coisinha. Aquele estudo ele tinha mais facilidade de ser publicado. Quando o estudo ele concluía pela não relação entre gordura saturada e doenças cardiovasculares, aquele estudo meio que ia para a gaveta, entende? Existe outro estudo, que é o maior estudo voltado para essa área, né, bem específico, bem direcionado, que ele foi feito dentro de uma fábrica. É bem interessante esse estudo e foi muito fácil de manejar, controlar esse ambiente. Porque essa fábrica ela tinha um refeitório, ela tinha mais de 4 mil funcionários dentro da fábrica, e os pesquisadores lá, os cientistas que estavam encabeçando o estudo, chegaram na tia da cantina, explicaram a situação, que queriam estudar a relação entre gordura saturada, o consumo de gordura saturada, e o desenvolvimento de comorbidades, e falaram para a tia da cantina o seguinte: olha, tia, a senhora vai fazer o seguinte para a senhora colaborar com o nosso estudo. Para uma parte dos funcionários da fábrica, a senhora vai servir comida com gordura, com manteiga, certo? Com manteiga, com gordura saturada, com manteiga. Ou seja, a senhora vai assar a carne na manteiga, vai assar o ovo na manteiga, não sei, vai passar a manteiga no pãozinho, mas para uma parte da fábrica, a senhora vai servir a comida com manteiga. Para outra parte, a senhora vai servir a mesma comida, mas com óleo vegetal, que é um produto alimentício rico em gordura trans. Ok? Vai fazer a mesma coisa, mas aqui vai ser óleo vegetal e aqui vai ser manteiga. Certo, certo, fechado, fechado, e assim foi feito. E esses estudiosos começaram a observar a saúde dessas pessoas por décadas e chegaram à conclusão, olha só que interessante, que as pessoas que consumiam um alimento com gordura saturada, ou seja, com manteiga, elas desenvolviam menos comorbidades, o índice de mortalidade era menor do que as pessoas que consumiam os mesmos alimentos com óleo vegetal, que é um produto riquíssimo em gordura trans. Então, até hoje, nós estamos no ano de 2025. Nunca houve uma evidência científica de que o consumo de gordura saturada faz mal para a saúde. O que há, e muito, são evidências lucrativas, né? Porque vender gordura trans
sempre foi muito mais lucrativo do que impulsionar e vender produtos cuja base é a própria gordura saturada. Eu até me recordo, pessoal, inclusive uma observação, daqui a pouco eu falo sobre isso, uma observação. A própria Associação Americana do Coração, em determinado momento, né, de toda essa confusão, começou a divulgar, eu acho que isso até chegou na casa de vocês, é o que eu vou falar, que nós deveríamos trocar o consumo de manteiga pelo consumo de margarina, que é feita à base de óleo vegetal. E o que é que acontecia na minha infância? Sempre aconteceu muito na minha infância. Eu fui uma criança bem gordinha, eu tenho um pai, né, que já é falecido e que ele teve obesidade mórbida durante toda a vida dele, e eu era bem gordinha, né? E eu frequentei muitos nutricionistas e, enfim, fui para muitos médicos para tentar emagrecer e assim por diante. E eu me recordo, isso eu tenho muito forte na minha memória, que durante todo esse período da minha infância, as pessoas me falavam que eu deveria comer margarina, uma marca de margarina, que era uma tampinha azul, a margarina Becel, que era aquela margarina que ela tinha até gosto de água com, sei lá, com algum composto químico muito ruim que eu odiava. E isso, pessoal, estava dentro dos consultórios dos nutricionistas, dos médicos, esse impulsionamento ao consumo de margarina, que é um alimento riquíssimo em gordura trans e que hoje nós sabemos que faz extremo mal à nossa saúde. Inclusive, existe um experimento, hoje eu estou a mulher dos experimentos, mas falar desse tema é muito importante, para falar disso é muito importante trazer dados científicos, né? Trazer evidências. Existe um experimento conhecido pelo experimento dos ratinhos, que determinados cientistas pegaram alguns ratinhos e colocaram dentro de um ambiente controlado, por exemplo, um laboratório, um lugar assim, onde podia se medir, observar o comportamento dos ratinhos, né? E eles colocaram alguns alimentos para ver a reação dos ratinhos diante daqueles alimentos ali. E o que é que acontece é que dentre os alimentos servidos, né, colocaram margarina para esses ratinhos comerem. E em outra parte colocava moranguinho, em outra parte colocava queijinho e assim por diante. Também colocaram outros produtos um tanto quanto esquisitos, como por exemplo graxa, como por exemplo sabonete, para ver se o ratinho tinha interesse por aquilo ou não tinha. E o que é que acontece, pessoal? Os ratos, eles não chegavam nem perto da margarina. E vocês sabem que rato come tudo, né? Rato é bicho que come tudo. Mas eles não chegavam nem perto da margarina. Eles preferiam comer a graxa e o sabonete do que cruzar, chegar perto do pedacinho de margarina que estava lá disponível para eles. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu acho que não. O que acontece é que inúmeros estudos com o decorrer do tempo foram comprovando que o consumo de gordura trans causa, acarreta, ocasiona muito mais doenças do que o consumo de qualquer outro produto. E os médicos, os cientistas, sempre souberam disso. Só que existia muito interesse financeiro por trás do governo americano, das grandes indústrias, dos grandes conglomerados empresariais voltados à alimentação, que comprava esses médicos, que comprava esses cientistas, que compravam as pesquisas para passar para a população a ideia de que o consumo de gordura trans seria preferível diante de qualquer outra opção de gordura. E isso ocasionou um adoecimento coletivo por parte da humanidade e as pessoas foram desenvolvendo cada dia mais comorbidades. Em todos os países do mundo, não só no Brasil, em todos os países do mundo, o que define o que será servido nas cantinas das escolas são decisões políticas. O que define qual alimento vai ser tido como alimento nutritivo, saudável, são decisões políticas. Aí vocês pensem o seguinte: o que é que existe por trás de decisões políticas? Money, cash, dinheiro, money, muito dinheiro. Então todas as pesquisas, ou pelo menos a grande maioria das pesquisas, todos os estudos, todos os dados e estatísticas que foram divulgados por aí mundo afora sobre a maneira correta de se alimentar foram manipulados para servir aos interesses das grandes indústrias e dos governos.
Mas vamos voltar um pouco antes da criação dessa pirâmide alimentar, porque eu já falei para vocês o porquê, né? Como a coisa toda aconteceu, mas eu ainda não expliquei por quê. Por que que houve a necessidade de padronização do tipo de alimentação que seria servido na mesa dos americanos e posteriormente na mesa de todos nós enquanto humanidade? Pessoal, um pouco antes da criação desse modelo de alimentação, o mundo no geral estava passando por uma crise alimentar bem considerável. A produção de grãos estava caindo bastante em razão de vários fatores climáticos, fatores econômicos, e os países estavam à beira de um colapso alimentar. Só que existia um país, dentre todos os outros, que estava numa crise alimentar ainda maior, que era a União Soviética. A União Soviética tinha um planejamento alimentar bastante ineficiente, e se a União Soviética não cuidasse, não agisse, não fizesse alguma coisa, a fome ia generalizar naquele país inteiro. Então, a União Soviética, imersa em todo aquele caos, na beira de uma crise alimentar bem considerável, enfim, da generalização da fome no seu país, decidiu pedir ajuda ao seu maior inimigo, que foi, na época, quem poderia ser? Os Estados Unidos. Então a União Soviética decidiu pedir ajuda aos Estados Unidos, e os Estados Unidos, deslumbrados com aquela possibilidade de lucrar muito com aquele pedido de ajuda, porque como havia uma crise alimentar generalizada, espalhada pelo mundo inteiro, o preço dos grãos estava bem elevado, e os Estados Unidos viu ali a possibilidade de um grande enriquecimento. Sim, União Soviética, nós vamos lhe ajudar, vamos vender grãos para vocês. E assim foi fechado o maior acordo econômico da história, através desse pedido de ajuda, né? Que a União Soviética estava ferrada, pediu ajuda ao seu maior inimigo, o seu maior inimigo buticou o olho e, de fato, decidiu enviar grãos, exportar grãos para a União Soviética para auxiliar nessa crise humanitária, né, que estava prestes a acontecer. Dentro desse contexto, surgiu um carinha chamado Hearst. E nessa época, o presidente dos Estados Unidos era Richard Nixon. Hearst era o secretário de Agricultura americano na época e ele estava doidinho para manter o cargo. Ele queria ficar, ele não queria arredar o pé do carguinho dele, de secretário de Agricultura, e ele também queria ajudar o presidente a se reeleger, né? E o que é que aconteceu? Ele estava numa posição muito privilegiada para pavimentar o caminho junto com os agricultores, junto com as empresas de alimentos, e auxiliar, de fato, a reeleição do presidente e a manutenção do seu cargo. O mercado de produção de grãos nessa época estava cheio de regulamentações, porque o mundo, no geral, havia acabado de passar por uma grande depressão, né? E existiam várias barreiras econômicas, comerciais para a produção e para a exportação de grãos. Hearst, com a ambição que era própria dele, visando a reeleição do presidente Nixon e a manutenção dele no seu cargo, decidiu o seguinte: vou derrubar essas barreiras todas, não importa, não existem mais barreiras, e agora os agricultores americanos estão autorizados a produzir grãos de forma massiva, né? E isso foi feito. Ele foi além. Ele disse o seguinte aos produtores, né, aos agricultores, aos produtores de grãos: vocês, quanto mais produzirem, mais bonificados serão. E vocês podem exportar os seus grãos para outros países e mais, ainda tem um bônus. Quem exportar, quem enviar grãos para a União Soviética, vai receber uma coroa. Vai receber um brinde ainda maior. O maior de todos é quem conseguir exportar os grãos para a União Soviética. E assim foi feito. As pessoas começaram a produzir grãos massivamente, começaram a exportar os grãos, vender os grãos e assim por diante. E isso foi um sucesso na época, né? De fato, o presidente Nixon conseguiu se reeleger, ficou no poder por mais 2 anos, o Hearst ficou no poder por mais 4 anos, só que como tudo na vida passa, essa crise alimentar generalizada deu uma diminuída drástica, as coisas começaram a se regular, a se normalizar,
E os demais países, eles não estavam mais precisando de tantos grãos, inclusive a União Soviética, não havia mais necessidade de comprar grãos, porque as coisas foram se colocando no lugar, todo mundo foi se ajeitando, a crise econômica foi diminuindo e tudo se normalizou. Só que, paralelamente, os Estados Unidos continuavam produzindo muitos grãos, porque eles deram start, mas eles não deram pause em toda essa situação. Aí o que é que aconteceu? Havia uma hiperprodução de grãos e não havia demanda para isso. Os lucros começaram a cair, as coisas começaram a ir por água abaixo. Aí o que foi que aconteceu? Como é que a gente contorna todo esse prejuízo financeiro que a gente está tendo? Obviamente, vamos incentivar a população a comer grãos. Só que nessa época, o cidadão americano, ele era habituado a consumir carne vermelha. Ele tinha esse hábito de consumir esse alimento que a gente sabe que sempre foi extremamente importante dentro da dieta humana. Fonte de vários nutrientes, macronutrientes, micronutrientes. E nessa época, o cidadão americano, ele comia carne à torta e à direita. Só que, paralelamente ao consumo de carne, o cidadão americano também estava comendo muito produto industrializado e o tabagismo estava aumentando de forma bem intensa lá nos Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, os grãos ainda tinham que ser vendidos, né? Porque existia grãos em excesso, existia excedente de grãos. E o que é que se faz com tanto grão? Em razão do aumento do consumo de alimentos industrializados e do aumento do tabagismo, aconteceu mais um fenômeno de adoecimento coletivo. As pessoas começaram a desenvolver doenças cardíacas, as pessoas começaram a desenvolver problemas hepáticos, problemas renais, câncer e assim por diante. Aqui o que é que nós temos? Exatamente, nós temos uma oportunidade. Foi quando o governo americano, em associação com as grandes indústrias, começaram a divulgar a seguinte informação: o problema do adoecimento de vocês é o consumo de carne vermelha, vocês têm que comer grãos. Vocês entenderam? E foi aí que se fundamentou, e a gente volta lá para o início do vídeo, se fundamentou a necessidade de se construir uma pirâmide alimentar, cuja base dessa pirâmide são grãos refinados. Dá para acreditar? No meio de todo esse contexto bagunçado, no meio desse circo, surgiu uma figura enviada, mais um enviado, né? Já não bastava os outros, tem mais um, chamado Hansel Keys. Hansel Keys, ele era um fisiologista altamente controverso, que ele propagava umas informações aí meio cabeludas, e que muito rapidamente, ele se tornou uma autoridade quando o assunto é nutrição, né? Quando era, na época, nutrição. E Hansel Keys, ele dizia o seguinte: o consumo de carne vermelha em associação com gordura animal gera placa nas artérias, cria uma espécie de maçaroca, parece um gesso, sua artéria vai entupir, você vai morrer de artéria entupida. É o que a gente ouve até hoje em dia, né? Eu acho que vocês ouvem. Vai, come isso, vai entupir tua veia, né? Se vocês verem uma pessoa no restaurante tirando a gordura da picanha, vocês vão lembrar de Hansel Keys. Isso é uma mentira propagada por ele, que dura até hoje em dia. As pessoas acreditam firmemente que a gordura animal causa entupimento de veia, de artéria, cria placa na nossa corrente sanguínea. Essa foi uma mentira propagada por esse cara, que foi uma pessoa que foi financiada para divulgar essa informação. Só que como a mentira não dura no tempo, né, a verdade ela aparece, logo posteriormente foram feitos alguns estudos para constatar o que é que de fato gerava essas placas no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea. E muitos estudos apontam que a formação de placas, o entupimento das nossas artérias, das nossas veias, se dá em razão de um processo de inflamação generalizado, que é consequência do consumo de produtos ultra refinados, industrializados e dos açúcares produzidos pela indústria alimentícia. Quando isso acontece, quando a gente começa a comer demais esse tipo de produto alimentício, o nosso corpo começa a produzir um fenômeno chamado resistência à insulina, e isso acarreta a formação dessas placas. Outros estudos também apontam que a questão da formação de placas tem correlação com a desnutrição e especialmente a ausência de uma vitamina chamada vitamina K2,
que é uma vitamina que, quando ingerida, ela serve como uma espécie de carrinho. Quando a gente ingere um alimento que contém cálcio, a vitamina K2 é responsável por conduzir esse cálcio para os ossos e não jogar na corrente sanguínea. Então, quando a gente tem falta de vitamina K2 no nosso organismo, o que é que acontece? O cálcio, ele se acumula nas nossas veias, nas nossas artérias, o que pode, de fato, causar o entupimento. Mas essas informações foram absolutamente escondidas. A gordura saturada foi divulgada como o grande vilão, a grande vilã da saúde humana. E o que é que acontece? O que é que a gente consegue ver na nossa humanidade? As pessoas estão absolutamente gordas, no geral, né? A obesidade subiu e muito. Doentes, câncer de todo tipo, né? Doença no fígado, doença renal, gordura no fígado, diabetes, colesterol, pipipi, popopó e assim por diante. A alimentação que a gente consome hoje em dia, a gente não, porque eu já saí desse grupo, viu? Já saí desse grupo. Mas está cheia de corantes, acidulantes, xarope de milho, né? Agora vocês imaginam divulgar a informação de que o xarope de milho é um veneno. Imagina o problema com as grandes indústrias de refrigerante, porque o xarope de milho é um componente que está presente dentro de todos os refrigerantes. Vocês imaginam o quanto de dinheiro que essas grandes indústrias iam perder. Então não é interessante divulgar a verdade a respeito desse assunto, e por isso a verdade foi omitida por muitos e muitos anos e é omitida até hoje. Tudo sempre teve por base o dinheiro. A questão sempre foi o lucro, a questão sempre foi lucrar e dane-se a saúde da humanidade. Mas alimentos que contêm trigo, alimentos que contêm gordura trans, alimentos que são ultraprocessados, alimentos refinados, alimentos que contêm uma quantidade de açúcar, enfim, absurda, não devem e não podem e não devem de maneira alguma serem consumidos. Inclusive, no ano de 1972, surgiu uma figura chamada Dr. Atkins. Eu acho que vocês já ouviram falar desse cara. Esse cara foi o responsável pela criação de uma dieta chamada dieta da proteína. Eu até fiz essa dieta, mas ela é um pouco difícil de se seguir porque ela descarta completamente a ingesta de carboidratos. E mais para frente eu vou falar para vocês qual é a forma adequada dentro dos meus estudos, dentro de estudos sérios e mais recentes de se alimentar. Mas o Dr. Atkins, ele foi um grande herói na época e ele começou a falar que a base do emagrecimento, da saúde e longevidade humana seria o consumo de proteína animal em associação com gordura animal. O que é que aconteceu? A dieta do Dr. Atkins ficou mundialmente conhecida, mundialmente famosa, porque ela não só trazia os argumentos, os dados, as estatísticas, como ela de fato começou a dar muito resultado. As pessoas começaram a emagrecer, começaram a desenvolver muita saúde, a reverter quadros de doença entendidos como irreversíveis pela medicina tradicional. E esse homem ficou mundialmente conhecido, porque ele determinou que nós, se quiséssemos desenvolver saúde, longevidade e assim por diante, tínhamos que excluir da nossa alimentação açúcares, alimentos processados, industrializados, aquilo que você já sabe. O que é que aconteceu? Alguns anos depois, o Dr. Atkins, ele morreu de uma forma um tanto quanto misteriosa. Disseram que ele estava patinando, caminhando, não sei. Ele caiu e bateu de cabeça e faleceu, né? Algumas teorias dizem que ele não morreu, ele foi morrido. Então, isso aí a gente já tem que pensar. Mas a mídia começou a divulgar a informação de que quando o Dr. Atkins morreu, ele morreu portando uma doença cardíaca e numa situação de obesidade. Ele estava gordo quando morreu. E foi uma situação que a esposa dele negou por muitos e muitos anos. Ela falou, através dos veículos de informação, meu marido não tinha doença cardiológica, ele não tinha doença cardíaca, ele não morreu obeso. Mas vocês conseguem entender o trabalho da mídia em associação com das demais fontes de poder no que diz respeito ao desnorteamento do conhecimento, né? Eu acho que fica muito claro para todos nós, a gente não precisa nem se inteirar muito nisso. Aí você me diz, Ângela, pelo amor de Deus, você acabou de dizer que eu não posso comer trigo, como é que eu vou viver sem trigo? Como é que eu não posso comer trigo se até Jesus comia trigo? Não.
O trigo que Jesus comeu, se é que ele comeu, não é nem de perto o trigo que nós temos acessível hoje em dia. Pessoal, o trigo é um produto que sofreu, com o decorrer do tempo, inúmeras alterações e cruzamentos genéticos. E o trigo, hoje em dia, ele contém um composto, um carboidrato, né, um açúcar chamado rafinose. A rafinose é um açúcar desse tamanho, enorme, enorme, que o seu corpo, quando você o ingere, o seu corpo não consegue digeri-lo, porque ele é muito grande. Aí o que é que acontece? A rafinose apodrece dentro do seu intestino e você começa a inchar. Tanto é que muitas pessoas, quando comem trigo, quando comem pão, quando comem, enfim, assim por diante, elas se sentem inchadas. Inclusive, a questão celíaca, existem muitos estudos que apontam para o fato que não é necessariamente uma alergia ao trigo, é uma alergia à rafinose. Muitos estudos também vêm comprovando que o desenvolvimento de doenças psicológicas, de alterações do padrão emocional das pessoas, como por exemplo ansiedade generalizada, o transtorno propriamente, né? A depressão, o TDAH, que está muito famoso hoje em dia, se deve à ingestão desses alimentos e também do trigo e dessa danada dessa rafinose. Porque um corpo, quando ele não consegue digerir determinado componente, determinado elemento, quando ele não consegue digerir exatamente, o que é que acontece? Gera um processo inflamatório. E como mente e corpo são conjuntos que estão interligados, a nossa mente reage a essa inflamação através de um processo de depressão de fato, de ansiedade, de predominância de pensamentos negativos. Isso não é mais novidade para ninguém, basta você estudar um pouquinho que você vai ver. Muito do que se entende hoje, eu não estou dizendo tudo, eu não estou dizendo todas as doenças, eu não estou dizendo que depressão é só por isso, eu não estou dizendo que ansiedade é só por isso, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muito do que a gente entende hoje por questões de depressão, de ansiedade, é influenciado, o sal e a pimenta dessa receita é a alimentação equivocada, a alimentação inflamatória. Isso afeta e muito o processamento da nossa mente, o nosso sistema emocional e assim por diante, certo? Entendido até aí? Então, joia. Tá bom, Ângela. Eu não consumo trigo, eu não tomo refrigerante, eu não gosto muito de açúcar, enjoei de açúcar, eu não gosto de produto industrializado porque eu já entendi que faz mal. A minha alimentação é assim. Meu prato é aquele prato do nutricionista. Divide em 50%, aí coloco folha verde, alface, couve, né, tudo aquilo. 25% algum cereal e 25% alguma proteína magra. Tô certa? É por aí? Não. Não é por aí. Tire da sua cabeça o que você entendeu por alimentação adequada. Esqueça. Não é por aí. Não é esse o caminho. Obviamente que se você evita determinados produtos na sua alimentação, como o trigo, como o leite industrializado, como os ultraprocessados, os refinados, os açúcares, as frituras, os óleos vegetais, você já deu um passo largo em direção a uma vida mais saudável. Mas o caminho da alimentação adequada ainda não é esse, né? E se você já consegue se alimentar de uma forma melhor, você também pode conseguir se alimentar de uma forma absolutamente ideal. Qual é o caminho para a alimentação correta? A base da sua alimentação. A base da sua alimentação tem que ser, número 1, carnes gordas, especialmente a carne bovina, ok? Pelo amor de Deus, eu moro em Pernambuco, eu não sei onde você mora, mas se eu for um dia na sua terra e eu encontrar você comendo uma carne bovina, tirando a gordura, eu vou lá e vou brigar com você. Não tire a gordura da carne bovina. A gordura animal é um produto que está lá, é a parte do animal que mais vai lhe dar saciedade, que é o que vai impedir você de ter esse impulso de comer porcaria, é a gordura da carne. Inclusive, não vou falar sobre isso agora não, depois eu vou falar, mas eu vou contar o meu relato para vocês, ok? Carne bovina, especialmente carne gorda, ovos, frutas, verduras, vísceras. Quanto pior é a parte do boi, melhor para você o consumo, porque tem isso, né? Carne de primeira, carne de segunda, carne de terceira, assim por diante.
Quanto mais de terceira é a carne, mais vitaminas e minerais estão presentes dentro daquela carne, ok? Frutas eu já falei, algumas raízes, frutas, algumas raízes, carne bovina, queijo gordo, queijo amarelo é muito bom, iogurte natural e assim por diante. Existe uma exceção com relação a uma parte do boi, que eu vou falar para vocês que não se recomenda o consumo, daqui a pouco eu falo quando eu chegar nos detalhes, ok? Aí você me diz, Ângela, você não colocou nessa sua lista feijão com arroz e folhas verdes. Pelo amor de Deus, é o que eu como todo dia. Eu chego em casa, eu tenho que ter meu feijão, eu tenho que ter minha folha de alface, eu tenho que ter minha salada de alface, eu tenho que ter meu arrozinho lá pronto, carioca, o arroz com cenoura. Por quê? Vamos lá, pessoal. Vamos primeiro falar das folhas verdes. Existem estudos muito sérios que não são patrocinados pelas grandes indústrias, que vêm apontando que a folha verde, num processo de autoproteção, assim como ocorre com as pimentas e algumas castanhas, ela gera um composto chamado oxalato. O que é o oxalato? É um veneninho que ela produz, como se ela estivesse dizendo assim, você vai me colher, então eu vou botar um veneninho aqui, para quando você me comer, eu lhe envenenar, aos pouquinhos, certo? Não é que de fato ela envenena, o oxalato ele não envenena, não é isso. É que o oxalato, quando ingerido pelo nosso organismo, ele impede a absorção de outros nutrientes, de outros minerais extremamente importantes. Então não é que você não possa consumir folha verde, você faz o que você quiser da sua vida. Mas quando você consumir, você vai lembrar de que esse consumo vai impedir que seu corpo digira, que seu corpo de fato tenha acesso a outras vitaminas e outros minerais extremamente importantes, ok? E o feijão? O feijão, ele possui o mesmo açúcar do trigo, a rafinose, que eu já falei para vocês, que é um carboidrato muito grande, que o nosso corpo não consegue quebrar, não consegue digerir. Por isso que quando você come feijão, como é que você fica? Pois é, quem estiver perto que saia de perto, né? Porque vira uma verdadeira bomba atômica. O feijão, ele tem rafinose, ok? O nosso corpo não consegue digerir a rafinose. As pessoas dizem, mas tem ferro. Mas o ferro que o feijão tem é um ferro vegetal, que o nosso corpo não consegue absorver. Para que melhore a quantidade de absorção, e ainda assim não é nem de perto o nível de absorção ideal, o feijão ele tem que ser consumido com vitamina C. E dificilmente você, toda vez que for comer feijão, você vai comer feijão espremendo um limão em cima, ou tomando um suco de laranja, ou um suco de limão e assim por diante. Então o feijão é um carboidrato que é de muito difícil absorção, que o nosso corpo não consegue digerir, mesmo colocando de molho, né? E que ele impede também, quando absorvido, quando consumido, a absorção pelo nosso organismo de outros nutrientes. E o arroz? Qual é o problema do arroz? O arroz é açúcar, o arroz é bucha, né? O arroz, ele não tem nenhum nutriente intrínseco a ele mesmo, e é nada, você tá comendo nada, você tá enchendo sua barriguinha de nada, daqui a pouco você vai estar com fome, e é açúcar, vai para sua corrente sanguínea o açúcar do arroz. Agora nós vamos trazer as informações de Dáquila Pesquisas. Ângela, o que é que Dáquila Pesquisas fala com relação à alimentação? Pessoal, em alguns contatos, os nossos parceiros já falaram sobre o consumo de carne vermelha, que é altamente recomendável. É altamente favorável para cada um de nós, porque a carne vermelha, ela contém um elemento chamado metionina, que é responsável pela aceleração do nosso organismo. É um alimento que tem inúmeros nutrientes, que deve ser a base da nossa alimentação, certo? E que até em razão da biologia do nosso corpinho Anunnaki deve ser consumida, mas isso é tema para outro vídeo, ok? Eles falam que existe uma porcentagem ideal de alimentação, que é 70% cru, 20% cozido e 10% menos. 70% cru, algumas verduras, né, algumas leguminosas, frutas e assim por diante. 20% a gente inclui as carnes, a gente inclui os ovos, enfim. Isso é intuitivo, né? E 10% menos, a gente deve comer menos. Eu recomendo, quem tá falando é a Ângela, não foi ninguém que me disse, sou eu. Eu recomendo evitar
alimentos pesados à noite, evitar a alimentação grande à noite, tentar não comer à noite, né, se for possível, porque eu venho observando alguns relatos de pessoas, e até com relação a mim mesma, que quando eu pulo essa refeição, a refeição noturna, eu amanheço muito melhor, né, em termos de estar desinchado, estar com mais vitalidade, com mais vigor, e eu consigo entrar num processo de emagrecimento mais rápido, ok? Só uma ressalva com relação à carne vermelha, que foi uma informação passada pelo nosso parceiro Idibel. O Idibel falou que o cupim do boi é uma parte do boi que deve ser evitada no que diz respeito ao consumo, porque é ali que fica a maior concentração de vacinas. Só isso que ele falou, o cupim do boi. O resto você pode comer até a pata. Pode comer tudo, que faz muito bem. Caldo de ossos é maravilhoso. As vísceras é maravilhoso. Pessoal, eu sou do Nordeste, eu sou de Pernambuco. Aqui, a gente come tripa como se fosse o manjar dos deuses. Você pode estar ouvindo isso, pode estar achando nojento e absolutamente estranho. Mas para mim é maravilhoso. Aqui a gente come buchada, a gente come mocotó, a gente come mão de vaca, a gente come as tripas do boi, a gente come tudo que vocês imaginarem. Cozidinho, temperado, é uma delícia. E depois dessas informações eu fiquei muito feliz, porque eu sei que é absolutamente saudável essas partes do boi, especialmente o fígado bovino. Se você não gosta de fígado, você não sabe o que está perdendo, tanto em termos de sabor quanto em termos de nutrição. Depois de todas essas informações, você me pergunta, Ângela, isso significa, depois de tudo isso, que eu não posso comer uma pizza, que eu não posso ir num restaurante com um amigo, comer uma macarronada, comer uma lasanha, que eu não posso... Pessoal, todo radicalismo é burro, certo? A gente não pode tender demais a alguma coisa, porque senão pode gerar um processo psicológico que pode até ser mais negativo do que a ingesta de determinados alimentos, por mais ultraprocessados que sejam. O que é que eu recomendo? Não coloque na sua casa, faça como eu. Na minha casa não entra certas coisas, eu não permito que entre, porque o ambiente importa muito. Quando a gente tem acesso muito fácil a certas coisas, a gente pode, no momento de distração ou de indisciplina, ir lá comer e nem perceber às vezes, entendeu? Eu comi aquela barrinha de chocolate, quando eu vi já tinha comido. Então não coloque dentro da sua casa, mas não seja radical, não seja doido de deixar de ir para um rodízio de pizza ou enfim, para um restaurante com seu amigo para confraternizar, seja lá o que for. Porque esse processo de radicalismo é muito pior do que qualquer tipo de alerta quanto à alimentação. Só não coloque em casa. A sua rotina deve ser pautada na saúde. E quando você for se alimentar, você for comer certos produtos alimentícios, você entende que aquele é um momento de diversão. Aquilo ali não é comida, aquilo ali é diversão. Comida é o que me nutre, comida é o que me dá saúde, comida é o que me traz longevidade. É só isso. É muito fácil. Mas existem duas ressalvas com relação a radicalismo, que nesse ponto a gente tem que ser radical. Nesses dois pontos a gente tem que realmente colocar radicalismo e zerar. 100%. Primeiro ponto, refrigerante, especialmente a Coca-Cola. Em mais um contato, o Idibel falou, né, durante um contato com um grupo, de que a Coca-Cola deve ser evitada a todo custo. Absolutamente, a gente não pode consumir de forma nenhuma. E é só vocês olharem o que está acontecendo no mundo. Todo mundo toma Coca-Cola. Todo mundo toma Coca-Cola. Quando não é a normal, é a zero, né? Isso não é por acaso. Existem coisas muito nocivas dentro daquele refrigerante que não só atrapalham a nossa saúde física, como também o nosso processo cognitivo, impede o nosso desenvolvimento, inclusive vibracional. E a gente não deve consumir. A Coca-Cola ela gera um processo de inflamação no nosso corpo, de acordo com os parceiros, de 90 dias. Vocês sabem o que é isso? 90 dias de um corpo inflamado. Minha gente, é muito tempo. Então evite a Coca-Cola. Evite, não tome. Tire hoje, corte hoje. Eu era viciada em Coca Zero. Não vou negar pra vocês. Não vou negar. Amava, era refrescante, me ajudava a me alimentar, sei lá. Parece que as coisas desciam com mais facilidade. Enfim. Zerei, não tomo mais. E nunca mais eu tomo. E especialmente depois que eu tive uma informação que o nosso presidente, em determinada situação, determinado contexto, ele cruzou com algumas pessoas lá do governo do caos. E uma das informações que essas pessoas falaram, dentro de um shopping, eu acredito que foi lá em São Paulo, eu não estou lembrada agora da informação por completo, foi que ele parasse de falar mal da Coca-Cola.
Para bom entendedor, eu não preciso falar mais nada, né? Ok. Outra coisa que a gente deve evitar a todo custo. Óleo vegetal, óleo de soja, óleo de girassol, qualquer óleo vegetal, não consuma. Não consuma. Existe um estudo muito sério, muito recente, um não, vários, mas eu li apenas esse, que embasa outros, que atrela a ingestão de óleo vegetal ao desenvolvimento de câncer de pele, enquanto o sistema nos diz que é o sol que causa câncer de pele. Pessoal, basta a gente usar o nosso tic-teco, pessoal. O sol é uma biotecnologia que está aí para nos ajudar. O sol ajuda nos crescimentos das plantas, o sol é vida, o sol é vitalidade. Basta você passar um dia no sol pegando uma cozinha, que você se sente mais vivo, você se sente mais inteiro, acontece um fenômeno. Inclusive o sol, ele ajuda a regular o nosso sono. Pessoas depressivas, pessoas que têm uma tendência a pensamentos negativos, elas devem se expor ao sol assim que acordarem e olhar para a luz solar. Quando elas olharem para a luz solar, o raio do sol vai entrar pelo globo ocular e vai regular um neurotransmissor que está presente no nosso cérebro, chamado clock, e isso vai facilitar a regulação do sono dessa pessoa. E um sono regulado diminui muito comportamentos impulsivos, padrões de pensamento negativos e assim por diante. O óleo de girassol deve ser evitado a todo custo, porque uma pessoa que consome óleo de girassol desenvolve um processo inflamatório e quando se expõe ao sol, acontece um fenômeno, acontece alguma situação no nosso corpo que propicia o desenvolvimento de câncer de pele. Não tem a ver com o sol. O sol não é a causa. O sol talvez seja o potencializador de um corpo inflamado, um corpo que recebe frequentemente o óleo vegetal. Ok? Não consumam óleo vegetal, não consumam Coca-Cola, nem a zero, nenhuma, não consumam pão. Por mais bonitinho que seja a embalagem, por mais que tenha lá dizendo que contém castanha, que contém aveia, que contém... Não consumam pão, não façam isso. Troquem por raízes, troquem por seja lá o que for, não consumam. E quando eu tiver, Ângela, vontade de doce, o que é que eu faço? Já que açúcar não é recomendável. Olha, vontade de doce, vontade de açúcar você nunca vai ter. Porque o açúcar não é um alimento natural. Você não conhece o açúcar quando você nasce. Você só vai conhecer se sua mamãe colocar lá no seu gagal, no seu mingau, o açúcar, certo? O açúcar, ele é um produto que ele é extraído da cana, ele é ultra refinado, ele é praticamente um produto 100% produzido. Então, não existe uma necessidade intrínseca de açúcar. Quando o seu corpo está pedindo docinho, sabe o que é que ele quer, na verdade? Ele quer gordura. Então, quando você está com falta de doce, quando você está querendo comer doce, se você comer gordura, essa vontade de doce vai passar e você ainda vai desenvolver mais saúde. O que é que eu aprendi? Quando eu tô com vontade de doce, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu pego uma tâmara, sabe o que é tâmara? Exato, uma tâmara. Passo na manteiga e como. Eu acho uma delícia, meu marido não gosta. Eu adoro tâmara, certo? Principalmente com manteiga, parece um bolo. Tem gosto de bolo, não sei. Na minha boca tem gosto de bolo, na sua pode ter gosto de parede, mas na minha tem gosto de bolo. Então, quando você tá com essa vontade de comer açúcar, você tá com falta de gordura na sua dieta. Então, insira gordura animal. Insira manteiga, não sei. Faça o que você achar melhor naquele momento. Ai, Ângela, não gosto. Não quero comer tâmara com manteiga. Tudo bem. Compre um chocolatezinho amargo. Uma coisinha que desconfigure o seu paladar a precisar tanto de doce. Uma coisinha que treine o seu paladar a gostar mais de gostos amargos, gostos azedos, que são gostos mais naturais. Entendeu? Fazendo isso, seguindo todas as dicas que eu deixei para você aqui nesse vídeo, você vai ter acesso não apenas a uma saúde melhor, mas também ao rejuvenescimento, à longevidade, a uma qualidade de vida melhor. Pessoal, o processo de envelhecimento e de morte, ele pode ser e muito adiado, e muito. Obviamente que não tem a ver só com o fator alimentação. Tem vários fatores envolvidos, a alimentação, o isótopo de hidrogênio da água que tem que ser neutralizado, que é uma causa que de fato acarreta o envelhecimento, o fator psicossomático, as nossas emoções, enfim, várias coisas. Mas dentro do possível a gente pode colaborar para que esses dois fenômenos atrasem abruptamente. Eu podia até dizer sejam evitados, né? Mas por enquanto o termo evitar com relação à morte é muito antecipado.
No futuro não vai ser, mas hoje ainda é, ok? Então, sigam essas dicas, estudem, não acreditem em mim, vão atrás das fontes, vão pesquisar, vão ver o que eu tô falando aqui. E tentem ter uma vida melhor, pessoal. Se amem, se cuidem, façam o melhor por vocês. Não ingiram esses alimentos que eu falei aqui pra vocês. Tirem da dieta de vocês. É possível. Aconteceu comigo. Eu fiz redução de estômago, eu tinha 15 anos, porque meu pai era uma pessoa que tinha obesidade mórbida e eu herdei, infelizmente, a genética dele. Mas a redução de estômago não ajudou que eu emagrecesse. Porque a minha mente era a mesma mente, só meu estômago que estava melhor, estava menor. E o estômago é um músculo que ele alarga a depender do tanto de comida que você coloca para dentro. O que foi, Ângela, que te ajudou a emagrecer? Foi o consumo de carne bovina gorda. Depois do momento que eu parei de ter medo de comer, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de comida de verdade. Eu gostava de feijão, de aquele feijão carregado de carne, de tudo. Sempre gostei. Depois que eu aprendi que o feijão não faz tão bem, eu evito. Eu não excluo, eu evito comer, porque eu percebo os efeitos do feijão no meu organismo, eu fico bem inchada. Eu sempre gostei de comida de verdade, só que eu tinha medo de comer. Eu sempre tive medo de comer porque eu pensava que a gordura animal engordava. Eu pensava que a gente tinha que evitar e preferir cereais, preferir um pão integral, preferir um queijo magro. Depois que eu tive acesso ao verdadeiro conhecimento, que eu comecei a me alimentar de forma correta, eu emagreci 45 quilos. E não foi por conta da redução de estômago. Eu fiz redução de estômago, eu tinha 15 anos. Eu vim emagrecer verdadeiramente, eu já tinha 29 anos. Que foi a partir do momento que eu comecei a consumir os alimentos que nós devemos consumir. Então eu garanto a você que se você seguir as minhas dicas, se você ouvir o que eu estou falando nesse vídeo, você começar a aplicar, a sua vida vai mudar. E você finalmente vai ter acesso a uma saúde do Popeye, aquela saúde verdadeira, mas sem comer espinafre. E quem sabe talvez aí perdurar, ter mais tempo de vida e até reverter algumas doenças, alguns quadros que estão aí presentes, que podem estar presentes na sua vida. Espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe esse vídeo para muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão buscando saúde, que estão buscando emagrecimento, para que você possa proporcionar qualidade de vida para essas pessoas através dessas informações, tá bom? Um beijo para você e até logo. Tchau!